Olha só, fazendo bom jornalismo, o Intercept Brasil foi perseguido em Altamira. Eu tenho essa informação aqui do Jornal do Estado do Pará Online e a gente vai ler a reportagem que foi alvo dessa perseguição. Equipe do Intercept Brasil é perseguida durante matéria especial em Altamira. A cidade que a equipe estava é bem próxima de Altamira quando foi perseguida por uma caminhonete. Uma das pessoas que estavam dentro do carro da equipe começou a ter uma crise de choro por conta do medo com a perseguição. Uma equipe de reportagem do Intercept Brasil passou por momentos de terror durante uma matéria no interior do Pará. A cidade onde a equipe estava é próxima de Altamira e foi perseguida por uma caminhonete. Uma das pessoas de dentro do carro da equipe teve uma crise de choro devido ao medo causado durante a perseguição. A equipe estava fazendo uma matéria sobre denúncias de violações e assédios judiciais por parte de uma empresa de grande porte na região. Os possíveis crimes são cometidos contra pequenos agricultores locais. Então, meus caros, o Intercept está ali fazendo excelente jornalismo, jornalismo combatente. E agradecer a querida Fran Braga, direto de Manaus, aqui, reduzindo a nossa diferença. Precisamos de R$11, gente. R$11 e a gente fecha essa meta super, super, super numa boa, tá, gente? Super, super, super numa boa para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Então, vamos ler a matéria para entender do que se tratou essa perseguição, né, gente? Vamos ver aqui que essa matéria é gigante. Os 40 contra a Belo Sum. Gigante de mineração processa ativistas que se opõem à mina de ouro no Pará. Reportagem do João Paulo Guimarães. Raimundo Nonato Soares Lima está com malária pela segunda vez no ano, sem acesso a médicos e nem a remédios. O agricultor de 42 anos toma um banho gelado no Igarapé para baixar a febre, enquanto me conta como pode virar réu. A mineradora canadense Belo Sum o acusa na justiça de tomar ilegalmente terras na disputa de uma das maiores jazidas de ouro do país. Você mandou 2 pilas no Pix, André? Obrigado, meu caro. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando, meus queridos. Agora faltam 9,60 e a gente fecha essa meta aqui. Quem puder passar a régua aqui nos nossos superchats, no nosso Pix, na verdade, eu agradeço a todo mundo aí que está ajudando com pouquinho em pouquinho, gente. Vamos lá. A mineradora canadense Belo Sum acusa na justiça de tomar ilegalmente terras na disputa de uma das maiores jazidas de ouro do país. Nascido no Tocantins, Raimundo se mudou ainda criança para o Pará. Desde então vive na região onde fica o projeto de assentamento Ressaca, no município, imagina, querido, fica tranquilo, André, onde hoje fica o projeto de assentamento Ressaca, no município de Senador José Porfírio. É neste local, a 70 quilômetros do centro de Altamira, que a mineradora Belo Sum, subsidiária da canadense Belo Sum Mining Corp, pretende fazer 2 cavas a céu aberto, com até 220 metros de profundidade para explorar ouro. Garimpo, né, gente? Disseram que iam tirar a gente daqui usando a polícia. Ele me conta em seu barraco de lona, ofegante pela malária e pelo calor, se lembrando do primeiro encontro com os advogados da empresa. Depois daquilo, os nomes de vários presentes na reunião apareceram no processo movido pela mineradora. Para chegar ao assentamento Ressaca, é preciso percorrer uma estrada precária, com abismos e pontes prestes a desabar. A economia da região depende do garimpo, realizado de maneira artesanal e em pequena escala, junto com a pesca, o plantio de açaí, cacau, milho e agricultura familiar. Mas as comunidades agrícolas como essa estão no caminho da mineradora, que ainda não conseguiu licenciamento para implantar cavas a céu aberto e explorar essa região. As terras pertencem à União, mais especificamente ao Instituto Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com quem a Belo Sum firmou um contrato de concessão em novembro de 2021. Desde então, a empresa encabeça uma disputa judicial contra pequenos agricultores, ativistas ambientais e indígenas que vivem na região. A Belo Sum moveu, no ano passado, uma queixa-crime que acusa 40 pessoas de esbulho possessório ou posse ilegal de bem ou imóvel. Alguns dos nomes citados são agricultores e integrantes de organizações socioambientais, como a Amazon Watch, International Rivers, Movimento Xingu Vivo para Sempre, entre outras. De acordo com o processo, um grupo formado por cerca de 50 a 100 pessoas
teria motivação de justiciamento agrário, teria invadido e ocupado ilegalmente terras destinadas à reforma agrária, concedidas à empresa. A mineradora pede a condenação de todos os envolvidos, com a fixação do valor a ser pago para a reparação dos danos ambientais e identificação dos responsáveis pela Polícia Civil. Também exige a quebra de sigilo bancário das ONGs e movimentos sociais para comprovar um suposto financiamento de movimento criminoso para justiçamento agrário. Além disso, solicita eventual intervenção policial para condução, prisão em flagrante, busca e apreensão de bens utilizados na prática criminosa, bloqueio de contas dos citados e identificação de outras entidades que teriam auxiliado os assentados. Ô, Carlos Alves! Fechamos então, meus caros. Que bom. Quem puder mandar mais Pix, eu agradeço muito, tá, gente? Mas muito obrigado aí a todo mundo que está nos ajudando, gente. Então, vou deixar aqui só um aviso genérico. E aí, quem puder ajudar a gente, diga aí o valor e contribua, porque a gente ficou um pouco no vermelho no mês passado, tá, gente? Então, muito importante vocês ajudarem, contribuírem e fazerem bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui. Ao Intercept Brasil, a Belosum afirmou que o grupo de pessoas passou a ocupar ilegalmente a área destinada ao empreendimento minerário e entrou com um pedido de reintegração de posse que foi aceito pela Justiça na condição de tentativa de negociação. A Belosum recorreu e aguarda julgamento. O INCRA e a Belosum afirmam que a área cedida para o empreendimento, 41 mil hectares, corresponde a 3,5% da área de assentamento. Leia aí a resposta da empresa. O Ministério Público do Estado do Pará se manifestou favoravelmente à continuidade da queixa-crime de 24 de julho. No dia seguinte, a Justiça decidiu aumentar o valor da causa de 50 mil para 300 mil. Também pediu que fosse realizada uma reunião ou audiência pública antes da reintegração de posse, se não houver uma conciliação. Esse aqui é o Raimundo Nonato na foto do João Paulo Guimarães. Tentativa de silenciar defensores de direitos humanos. Os agricultores com quem conversei se recordam da primeira reunião da empresa em agosto de 2023. Naquele dia, Raimundo Nonato estava trabalhando na sua roça quando parou para almoçar. Soube que havia um encontro com a Belosum na casa do líder de um dos acampamentos, Amilson Abreu Cardoso. Como Amilson estava viajando, quem recepcionou os convidados foi a companheira dele, Solange Carvalho Almeida, também assentada. O pretexto, segundo alguns dos agricultores presentes, foi começar uma conversa sobre indenizações. Estavam ali um oficial de justiça, o advogado da Belosum e seguranças da Invictus, empresa privada que faz a proteção da mineradora. O oficial de justiça me levou um documento informando da reintegração de posse que o juiz havia determinado. Solange me contou. O advogado falou que era bom que a gente entrasse em acordo para sair, para que a gente não passasse vergonha e vexame quando a polícia fosse tirar a gente, né? Segundo Solange, o oficial de justiça coletou o nome de todos, assim como a documentação, sob o pretexto de documentar os presentes na reunião. É uma coisa que ele faz todas as vezes que ele vai levar uma intimação, né? Ele pegou o nome de quem estava presente para confirmar que as pessoas estavam lá. Ela e o marido acabaram sendo citados no processo como invasores pelos advogados da Belosum. Na reunião não havia presença de representantes legais dos acampados. Um vídeo obtido pelo Intercept mostra Lucas Moreira Santa Brígida, um dos advogados que assina a queixa-crime, argumentando que aquele seria o primeiro contato para tentar uma conciliação e assim evitar que se utilizasse a força policial contra os moradores. Outro sem terra rolado é Jonas da Silva Lima, conhecido como Maranhão, de 42 anos. Nascido em Bom Jardim do Maranhão, o agricultor veio morar no Pará em 2011. Ele conta que estava em casa quando Solange apareceu avisando que haveria uma reunião com a Belosum. O pessoal da Belosum estava lá na reunião. Eu perguntei para que eles queriam os documentos e aí eles perguntaram se eu queria as terras e aí disseram que para a gente assinar que era para o nosso bem. Depois eu percebi que era mentira, porque logo depois saiu aí esse processo. O advogado Diego Cabral, que defende o sem terra no processo, classifica a ação judicial como assédio jurídico, uma tentativa descabida de silenciar defensores e defensoras de direitos humanos. Essa prática, ele diz, tem sido utilizada com frequência na Amazônia para intimidar quem se opõe a grandes projetos na região. Esse aqui é o Jonas da Silva Lima também.
É uma disputa complexa que envolve a defesa dos direitos territoriais dessas comunidades, dos direitos da floresta de se manter em pé, viva, e do outro lado dos interesses internacionais que visam exclusivamente explorar os nossos recursos naturais, argumenta ele. Grande parte dos acampados é analfabeta ou semi-analfabeta e nem todos têm conhecimento dos seus direitos. É o caso de Leila Caiapó, de 29 anos, indígena do povo Caiapó. Leila nem mesmo sabe quantos anos tem e qual é a data do seu aniversário. Nem ela, nem o marido Júnior Alegre, também de 29 anos, sabem ler ou escrever. Ambos se recusaram a entregar os documentos que a mineradora solicitou na reunião com os assentados e acreditam que, por isso, não foram citados na ação. Grande Leila fugiu desse processo aí absurdo. Enquanto fazia a colheita de cacau para venda de sementes, Leila me contou que estava no seu barco quando Solange a visitou para avisar que haveria uma reunião em casa. Ela, Solange, falou que a reunião era um cadastramento no INCRA, disse a Leila. Ela disse que recebeu o papel e avisou que não iria assinar. Eles perguntaram por que eu não ia assinar. Eu disse que é porque eu não sei assinar, eu não sei ler, eu não vou assinar uma coisa que eu não sei o que é, narra. E aí ele perguntou se nós queríamos ser retirados por bem ou por mal. A Belossum afirma que o advogado Lucas Santabrígida acompanhou com uma diligência do processo, em que o oficial de justiça realizou a leitura da decisão de reintegração de posse, logo reconhecido o esbulho possessório pela vara única do senador José Porfírio. A queixa-crime foi para a justiça da invasão dos seus patrocinadores, disse a empresa. Nós vamos brigar com essas pessoas na justiça. As investidas judiciais da Belossum contra seus opositores começaram em 2022 por conta de um vídeo no YouTube publicado pelo ecologista Rodolfo Salme. Salme é professor da Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira, e foi ao acampamento a convite da organização Xingu Vivo para levar cestas básicas. Chegando lá, conversou com os assentados e decidiu fazer um vídeo em que mostra a resistência das famílias contra a mineradora e os perigos da exploração de ouro na região. Eu fui processado por fake news porque eu comento sobre a possibilidade da barragem um dia se romper, mas eles disseram que não teria como eu saber. Eles até usaram assim, como se eu tivesse o dom de prever o futuro, mas é inegável isso. A própria leitura científica das barragens diz isso, nenhuma barragem é eterna. A Belossum pediu indenização por danos morais por conta do vídeo. Salme precisou firmar um acordo e publicar uma nota de esclarecimento. Apesar do processo ter sido encerrado, de certa forma eles venceram, porque eu tenho até medo de falar o nome deles, me disse o professor. Foi ali que a Belossum começou a intimidar essas populações, recorda Paula Vargas, diretora da ONG Amazon Watch no Brasil, também citada na nova ação penal de 40 acusados pela mineradora. A entidade, que atua no Brasil desde 1996, já tinha feito oposição à hidrelétrica de Belo Monte, também no Pará, e começou a se articular com outras organizações contra o projeto da Belossum em fevereiro de 2021. Era impossível para a região dar conta de um mega empreendimento como a maior mina de ouro a céu aberto, em um lugar absolutamente impactado por Belo Monte, diz Vargas. Ela lembra que a própria Norte Energia, responsável pela hidrelétrica, lançou um comunicado preocupada com a instalação e o andamento do projeto de mineração, cujas explosões poderiam, inclusive, impactar a barragem da usina. Vargas explica que criminalizar pessoas e entidades é uma estratégia conhecida pelo SLAPP, termo em inglês que define a ação de empresas multimilionárias para assediar, silenciar e coibir juridicamente quem se opõe aos seus negócios, porque eles não vão na entidade e sim no indivíduo, porque o indivíduo é mais frágil, me disse Vargas. Para Ana Carolina Alfinito Vieira, advogada e assessora jurídica da Amazon Watch, a queixa-crime contra os assentados e ONGs é um absurdo jurídico que não cumpre vários requisitos formais. Pessoas que sequer se conhecem e que nunca se viram de acordo com ela foram incluídas como réus. A minha leitura é que, sem dúvida, a dissolução, o fim desse acampamento é uma das, se não a maior prioridade da Belossum nesse momento. Esse acampamento é uma pedra enorme no sapato deles. Diz a Antônia, tem a Antônia Mello também. Antônia Mello, ativista da associação Xingu Vivo para Sempre, também foi citada na queixa-crime. Ela se recupera de uma série de cirurgias, mas fez questão de falar comigo. É perseguição. O único objetivo é destruir e aumentar os seus lucros com a destruição dos rios, da floresta,
principalmente da vida das pessoas que moram nestas áreas. Em 20 de maio, uma comitiva do governo federal visitou o assentamento Ressaca, houve uma reunião, assim como uma escuta dos moradores da Ilha da Fazenda, local que está prevista a instalação de rejeitos da mineradora Belo Sum. Durante a visita, Maria Helena de Araújo Silva, também da Associação Xingu Vivo, foi citada na queixa-crime, se manifestou sobre a presença inédita dos representantes do governo federal. São terras agrícolas e nós vamos brigar com essas pessoas na justiça. A gente espera que venham outras visitas para eles verem com os próprios olhos o que está acontecendo aqui. Ela me disse, a Maria Helena de Araújo Silva. Seguranças da Belo Sum intimidam agricultores e repórteres. Em agosto de 2022, a Belo Sum acusou o Tribunal de Justiça do Estado do Pará de não protegê-la contra a invasão que cresce e se consolida a cada dia. A empresa citou a inércia do órgão, que incentivaria o aumento e a expansão desenfreada dos colonos na região. Também pediu intervenção do Estado, argumentando necessidade imediata, a fim de reintegrar a autora, com apoio da força policial, desmobilizando os réus invasores do local. Mas quem vive no projeto de assentamento Ressaca está acostumado com a violência. Segundo os moradores, tiroteios direcionados para os acampamentos fazem parte da rotina. Um dos acampamentos da região se chama Francisco Piauí, em homenagem ao agricultor que teria sofrido assédio e agressões de quem apoia a Belo Sum. Segundo moradores, o idoso foi surrado nas ruas de Vila Ressaca e precisou sair da região. Ele morreu neste ano em decorrência de um acidente vascular cerebral, um AVC. O acampamento Francisco Piauí. Outros moradores que não quiseram se identificar por temerem represálias me contaram que houve outro episódio recente de violência a tiros. Essa área aqui era ocupada pelo gado que os fazendeiros deixavam circulando, porque a Belo Sum liberou, me disse uma testemunha. Um grupo de fazendeiros, segundo o relato, colocou fogo em um barraco e os sem terra denunciaram o caso à polícia. Na sequência, os fazendeiros da região teriam se reunido e disparado contra o acampamento com armas de fogo. A gente encontrou cápsula das balas. No dia seguinte, entregou para a polícia, relatou um morador. Os acampados também denunciam que a empresa de segurança Invictus, com sede em Belém, que faz a segurança para a mineradora canadense, segundo eles, são frequentes os episódios de violência por parte de agentes da segurança que estariam sob liderança de um homem conhecido como Melo. Quando visitamos o território, uma caminhonete com adesivo da empresa seguiu o nosso veículo. O primeiro veículo veio dirigindo em alta velocidade em nossa direção. Ao nos avistar, parou no acostamento, viramos para a direita e a empresa seguiu no nosso encalço. Em outra estrada mais estreita e com vegetação alta, pudemos perceber que a caminhonete da empresa estava seguindo o nosso veículo lentamente. Ninguém nos abordou. Uma das passageiras do nosso carro passou mal e chorou. Isso nunca havia acontecido dessa forma tão deliberada e descarada por parte deles. Eu acho melhor a gente sair daqui quando eles forem embora, me disse ela, que é moradora da região e não quis se identificar por medo. A Belo Sum confirmou que a Invictus fez a segurança das suas áreas de mineração, mas garantiu que a empresa não possui poder de polícia e jamais esteve autorizada a assediar ou agir com truculência. Seu trabalho é monitorar e documentar os acontecimentos nas áreas relacionadas a Belo Sum, disse a mineradora. A realidade relatada por moradores do PA Ressaca é outra. Seu Francisco Antônio, de 63 anos, vem tentando construir a sua casa no território, mas a rotina de trabalho é interrompida por abordagens constantes da Invictus, que o visita regularmente. Os guardas aqui da Belo Sum, todo dia que eu comecei a trabalhar, estão lá me enchendo o saco, conta ele. Chegaram em 3 lá, um me mandou sair, disse que eu não podia ficar lá, não tinha direito de fazer barraco lá, que eu estava perdendo o meu tempo. A mineração traz um risco catastrófico de rompimento de barragem e presença de materiais contaminantes. No final do ano passado, a Justiça Federal decidiu que a responsabilidade do licenciamento do empreendimento não seria mais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Pará, a SEMA, e sim do IBAMA. Enquanto isso, a Belo Sum também enfrenta a preocupação de outros órgãos estaduais e federais pelos possíveis impactos ambientais das cavas de mineração. Em uma ação civil pública ambiental, o Ministério Público do Pará chamou atenção para possíveis contaminações ambientais e o risco de rompimento da barragem que a empresa planeja construir.
Pesado, gente. A própria Bellosum também identificou riscos nos estudos ambientais do projeto. De acordo com uma nota técnica de 2012, há riscos de alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas e nas propriedades do solo. O perigo de rompimento da barragem de rejeitos foi definido como pouco provável, mas teria consequências catastróficas caso isso ocorra. Há ainda materiais contaminantes que podem estar presentes: arsênio, antimônio, chumbo, cobre, enxofre nos materiais analisados na região, mas segundo a empresa, em concentrações suficientemente baixas, segundo o seu estudo de viabilidade. Esses elementos poderiam ampliar a necessidade do uso de cianeto, um produto extremamente tóxico para humanos, flora e fauna, no processamento do ouro. Ele tem medo de sair aqui e me deixar porque esse pessoal que está aí é perigoso. Em 2022, as defensorias públicas da União e do Estado do Pará entraram com uma ação civil pública contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pedindo nulidade do contrato entre o órgão e a Bellosum, impedindo a concessão de qualquer licença até a mineradora consiga provar a posse das terras. Para as defensorias, o INCRA abriu mão das terras públicas que deveriam ser destinadas à reforma agrária para beneficiar a mineração. A ação questiona o contrato de concessão de uso entre a autarquia e a Bellosum, que acusam o INCRA de descumprir a sua função constitucional, que é realizar os projetos de assentamento. Segundo Diogo Cabral, advogado dos assentados, outras investigações e processos judiciais mostram que alguns lotes teriam sido adquiridos na má-fé, ilegalmente, e que por si só já levaria à impossibilidade da empresa canadense ter acesso a terras públicas da União. Ao Intercept, o INCRA afirmou que não é sua atribuição conceder direitos minerários em qualquer parte do território brasileiro. A Bellosum obteve concessão para explorar a área junto aos órgãos competentes, disse o órgão, afirmando que a empresa não tem posse da área e o contrato autoriza o uso de 3,5% da área da empresa. A Câmara de Conciliação Agrária do INCRA realizou a visita técnica local e tem dialogado com a comunidade e organizações da sociedade civil, disse o órgão. Por enquanto, o cadastro do INCRA, por enquanto o cadastro do INCRA é o que leva a esperança às famílias como a de Leonardo Barbosa de Lima, produtor rural de 43 anos, com sua companheira Keriane Rodrigues Pereira, de 28 anos, e seus 4 filhos. Eles vivem na iminência de serem expulsos pela Bellosum. Para nós, bastam 220 metros quadrados para caberem 5 mil pés de cacau, um modelo de trabalho que ajuda a reflorestar a área degradada aqui. Ele me disse: eu não quero plantar só cacau, mas eu também quero um plantio consorciado de açaí, castanha e cupuaçu. O que a gente está esperando aqui é que o INCRA venha logo para adiantar essa situação. Leonardo e Keriane moram em um espaço sem paredes nem banheiro, com um fogão a lenha. Apesar da situação precária, o casal acredita que a liberação das terras é o caminho para a mudança de vida. Essas pessoas só querem viver, né, gente? A ideia é sobreviver com a própria produção da gente. Daqui a pouco chega a época de plantar o arroz. Você tem pouco, vai trazer carne e uma banha saudável, e aí não é preciso comprar o óleo do mercado. A galinha vai te dar os ovos dela para comer ou fazer bolo, e a terra vai te dar o feijão e melancias pesando até 25 quilos, produzidas com adubo orgânico, que ficam prontas em 60 a 80 dias apenas. Keriane lamenta a violência e admite o medo por ela e por seus filhos. Ele tem medo de sair e de me deixar aqui com os meninos, porque esse pessoal que tá aí é perigoso mesmo. Eles não têm medo de fazer o mal aqui. Eles não têm medo de fazer o mal aqui. Essa reportagem é... Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho.
Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$ 20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.